Bom dia, hoje é dia 31 de outubro, eu estou aqui com o Dr. Ives Gandra, como havíamos combinado, vamos gravar para apresentar no seminário que está transcorrendo no dia 5 de novembro, sobre reforma tributária, aspectos críticos e impactos no planejamento tributário. Dr. Ives agora vai fazer a sua apresentação, que é análise crítica da reforma do ponto de vista jurídico-tributário, considerando diferentes propostas para isso. Bem, em primeiro lugar, Armando, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Aliás, são anos e anos que eu tenho participado dos seus programas e dos seus excelentes seminários, porque se discute, se reflete sobre assuntos extremamente importantes. E eu gostaria, Armando, de colocar de início um pouco de reminiscência histórica. Sim. Porque aos 83 anos eu sou um dos poucos sobreviventes daqueles que trabalharam com os fundadores do novo direito tributário brasileiro, o Rubens Gomes Souza, Gilberto Gil Acanto, Carlos da Rocha Guimarães, e aqueles que deram a espinha dorsal do sistema que prevalece até hoje e que formataram o Código Tributário Nacional. Você analisar o trabalho do Rubens, que fez o anteprojeto muito reformulado na década de 50, e toda a comissão que trabalhou com o Tito Rezende, Gilberto Gil Acanto e outros, até a década de 60, no começo da década de 60, que gerou, inclusive, o projeto da Emenda Constitucional número 18 e, ao mesmo tempo, o anteprojeto do Código da Lei 5.172, que passou a viger, ter eficácia e validade a partir de 1º de janeiro de 67, nós vamos verificar que toda a ideia foi uma ideia de permitir que tivéssemos um sistema. Nós tínhamos uma federação em que não havia propriamente uma orientação básica. Alguns princípios constitucionais espalhados na Constituição de 46 e uma liberdade de atuação das entidades federativas que trazia problemas de sistematização. Mesmo com o imposto de consumo em 58, que adotou pela primeira vez o princípio da não cumulatividade no Brasil, aquilo foi uma revolução, mas o IVC, que era o imposto estadual, gerava inúmeros problemas. Então, naquele momento, a época em que as leis tributárias brasileiras eram feitas por cérebros, por juristas, por pessoas que entendiam, e não agora, como nós temos quase todas as leis tributárias feitas por regulamenteiros, que precisam apenas da arrecadação e não propriamente gerar um sistema. Aquilo foi permanecendo até a Constituição de 88. Eu participei, convivi com, inclusive tenho livros escritos com Gilberto Gil Acanto, Carlos da Rocha Guimarães, Alcide Jorge Costa, convivi em conferências, etc., assistindo, conversando com o Rubens Gomes de Souza, o Ademar Balieiro, na primeira edição foi ele que fez os primeiros comentários ao Código Tributário Nacional. Ele tinha efetivamente uma visão global, até porque entendia de tributos, de economia e de finanças públicas. Eu convivia, foi padrinho de casamento do meu irmão, inclusive fiz algumas críticas à primeira edição. Ele fez nas apêndices observações naquilo que ele concordava, naquilo que ele não concordava. Então foi um período muito rico que eu e alguns outros, como por exemplo Hamilton Dias de Souza, como por exemplo Sacha Calmon, Ana Isabel, Paulo Barros Carvalho, somos poucos os sobreviventes daqueles que trabalharam, porque uma grande parte, infelizmente, como eles mesmos, já foram. Quando se discutiu em 88 a Constituição, na audiência pública, uma das primeiras audiências públicas da Subcomissão de Tributos, fui eu convidado para fazer uma exposição de quase um dia para todos os que representavam a subcomissão, mas pessoas assim como Roberto Campos, José Serra, que estavam presentes,
e que o Dornelles que presidia, e que eu expus que tínhamos que aproveitar a espinha dorsal do Código Tributário Nacional, colocar as limitações constitucionais ao poder tributar compactadas numa única seção, dividir as 5 espécies tributárias, que era a tese que eu defendia contra os meus bons amigos, Paulo de Baixo Carvalho e outros, que não entendiam que as espécies tributárias, e definir um pouco mais uma linha clara sobre efeito confisco, capacidade contributiva. Se nós analisarmos o sistema tributário na Constituição, nós temos a primeira seção das 5 seções dedicada aos princípios gerais, que são 3. Espécies tributárias, 5 delas, impostos, contribuições de melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e contribuições especiais no interior das categorias sociais e de intervenção no domínio econômico. O outro é a capacidade contributiva. Eu defendi a expressão capacidade contributiva, e eles puseram capacidade econômica. Nesse eu fui vencido nas minhas propostas. E a outra, a da lei complementar. Expliquei a importância de ter uma lei complementar, e foi essa uma das razões que permaneceu o Código Tributário Nacional como reguladora de todas as limitações constitucionais do poder tributar e dando sistema, para nós não termos com os municípios, estados, legislações que pudessem conflitar, gerando problemas seríssimos para o judiciário. A lei complementar foi estabelecida no artigo 143 como o terceiro grande princípio geral, espécie tributária, capacidade contributiva e lei complementar. Aliás, um episódio curioso, quando o Dornelles, nós tínhamos contatos, era o presidente da subcomissão, me mandou por fax, na época não havia internet, não havia e-mail, e eu li, eu disse: Dornelles, você sabe que você, liguei para ele, você sabe que você conseguiu incinerar metade do Código Tributário Nacional na subcomissão? Ele disse: como isso? Ele disse: você viu como é que você colocou lei complementar, disporá sobre, e pôs algumas hipóteses. Então você criou números cláusulas da lei complementar. Certo. E uma parte do Código Tributário está fora das hipóteses que você criou. Mas já foi discutido, e o que fazer. Disse: você me permite uma sugestão? Onde está lei complementar, disporá, coloque lei complementar, disporá especialmente sobre. Sim. Então, a lei, números cláusulos, uma lei taxativa, uma lista taxativa passa a ser exemplificativa, e nós salvamos. Ele disse: mas Ives, isso já foi discutido. Eu disse: por que você não disse? Não foi essa a intenção, você mesmo mostrou susto. Claro. Por que você não coloca, Dornelles, dizendo que foi a comissão de redação que colocou? Então, eu disse: boa ideia. E ele colocou. E esse episódio que eu estou contando, nós batendo, logo depois que foi promulgada a Constituição, num programa do Ferreira Neto, lembra-se do Ferreira Neto, tinha esse programa da Bandeirantes que fazíamos, eu e ele comentávamos como um advérbio salvou metade do Código Tributário, uma sugestão que eu tinha apresentado. Mas naquela ocasião achamos a lei complementar para dar a sistematização. E essa parte, como a parte das limitações constitucionais do poder tributar, pareceu muito bem colocado. Onde começou a surgir problemas no sistema tributário, justificar reformas que nunca aconteceram. É que, de rigor, nós, os constituintes, eles tiveram um processo bastante difícil digamos, no curso da Constituinte. Basta dizer, para se ter noção, quando foi aprovada pela subcomissão as 5 seções, princípios gerais, limitações constitucionais do poder tributar, impostos federais, estaduais e municipais, as 5, aquilo foi para a Comissão de Sistematização. E a Comissão de Sistematização, ao receber de 24 subcomissões, diversas propostas, mas elas não dialogaram entre si, as subcomissões, teve um trabalho. O que eles fizeram? Fizeram praticamente uma adaptação de acordo com os 20
por cento do Congresso está na Comissão de Sistematização, e criaram uma espécie de segurança para que não houvesse a possibilidade de aprovação por parte do plenário, pelo qual o projeto já entrava aprovado, entende? E, tendo aprovação, quem quisesse derrubar qualquer daqueles dispositivos teria que ter o quórum necessário. Então, passamos a ter, entende, um projeto definido por 20% e 80% podendo apresentar emendas. Roberto Cardoso Alves criou o Grupo Centrão, rediscutiram o projeto, Hamilton e eu fomos chamados para redigir uma nova proposta. Nós tínhamos feito uma proposta inicial pelo Instituto de Advogados, que eu presidia, e pelo IPEA, que era o Fernando Rezende, e que levaram a dar o perfil que está na Constituição. E o que ocorreu? Praticamente se voltou ao projeto original da subcomissão, que foi o que foi aprovado pela Constituinte. Naquele momento, houve mudanças no centro. Por exemplo, a Comissão de Sistematização tinha aprovado o sistema parlamentar de governo. Foi para lá, eles mudaram o sistema parlamentar para o sistema presidencial, que continua. A partir daí se percebeu o seguinte, que a espinha dorsal da Constituição era boa, os princípios gerais de limitações, mas havia problemas na sequência dos impostos federais e estaduais, 2 impostos criados, um de estadual de renda e o municipal de vendas a varejo. Tudo isso trazia problemas de adaptação. E já o Collor criou uma comissão, da Oswaldo de Matos Filho, para fazer uma reforma nessa parte pragmática da Constituição. Foi aí que eu dei a primeira sugestão de termos 5 tributos apenas, que foi, de certa forma, encampada pela Comissão Ari Oswaldo, com o Caso Longo, o Celso Martoni, que participou da comissão, e nesta proposta eu pretendia reduzir os 13 impostos que estavam colocados na Constituição a 4. Um imposto sobre a renda, um imposto sobre o patrimônio, um imposto de circulação de bens e serviços e um imposto para o comércio exterior, evidentemente com as variantes. O sobre a renda seria exclusivamente federal, o imposto sobre comércio exterior para importação e exportação seria também de competência, porque é um imposto regulatório. O imposto patrimonial seria patrimonial imobiliário, já que eu posso tributar na renda toda a parte de movimentação financeira, como um imposto municipal, e o imposto sobre circulação de bens e serviços pela própria máquina estatal ficaria exclusivamente com a adoção do sistema do IVA para a competência estadual, na medida em que o IVA, eu trabalho com circulação de bens e serviços, não só de bens ou mercadorias de um lado e serviços de outro. O Ari Oswaldo encampou e tínhamos uma contribuição social. Ele acrescentou mais 2, entende, impostos regulatórios, mas a queda do Collor, a comissão foi extinta. Daí o Fernando Osiris Lopes tentou fazer algumas alterações e não conseguiu. Fernando Henrique lançou a PEC 175. Ao lançar a PEC 175, ele pretendia efetivamente adotar um IVA, mas mantendo o sistema cástico. E aí se percebeu 2 grandes problemas. O primeiro grande problema é o seguinte, que o grande nó gorde de qualquer reforma era o ICMS. E por uma razão muito simples, o ICMS era um imposto de vocação nacional que for otorgado para os estados. Então, mentalidades regionais tinham que cuidar de um imposto nacional que repercutiria em cada operação interestadual nas finanças públicas dos outros estados. E aí o Fernando apresentou, a proposta inicial durou 2 anos de discussão, era o Germano Rigoto, presidente da comissão, e o Mussardemes. O Mussardemes tentou um sistema barquinho, todos já convencidos que teria que ser o sistema de destino,
Em vez de cobrar uma parte na origem, uma parte no destino, seria o destino, entende? E a partir de ser para o destino, nós teríamos uma solução em que se quebraria um pouco o sistema dos incentivos contrários aos problemas aparecidos, contrários à Lei Complementar número 24, etc. Acontece que a operação que o deputado Mussa Demis, pretendeu fazer a operação de destino, mas com uma operação complicada. Você pegava, levava o imposto como se fosse num barquinho, a expressão foi chamada de Operação Barquinho naquela ocasião, para o Estado, levando o tributo para lá. O Estado que teria que devolver para o contribuinte que tivesse pago a mais no Estado de origem, que teria que pagar. Aquilo foi uma confusão, todos repudiaram. Pedro Parente, 2 anos depois, apresenta uma nova proposta, e mudando o nome do tributo. E daí eu procurei um contato com o Pedro Parente, mostrando que essa nova proposta da PEC 175, com a reformulação do próprio nome, entende? Para IVA, mostrei que levamos anos discutindo no Supremo o conceito do que era operação, do que era circulação, do que era mercadoria, entende? E que isso iria provocar uma nova alteração. Aquilo foi discutido até o fim do governo Fernando Henrique, e no último governo Fernando Henrique, a PEC 175, tinha 3 propostas oficiais. A do barquinho do Mussa, do deputado Mussa Demis. Mussa era um bom amigo, por isso nós nos tratávamos do deputado Mussa Demis. A proposta do Germano Regoto, que contestava esta, e a proposta do Pedro Parente, que era a reformulação da PEC 175. Resultado, apresentado 3 propostas, não foi aprovada nenhuma. Lula assumiu, pediu ao Vigílio Guimarães para fazer, ele fez uma proposta, a PEC 41, que gerou um parto da montanha. A emenda constitucional número 42, precisavam do fundo, manutenção do DRU, da vinculação das despesas, da receita, e ao mesmo tempo do CPMF. Então, depois de uma discussão ampla, eu também participei de audiências públicas em todas elas. E o que surgiu do Mussa Demis foi uma reforma que mantiveram o CPMF, mantiveram o DRU e deram uma partilha na contribuição de intervenção no domínio econômico. A partir daí, o que ocorreu? Terminou Lula, a Dilma pretendeu com o Bernardo Api, ele apresentou, e a proposta do Bernardo terminou não avançando no Congresso Nacional. E aí se percebeu claramente que o grande problema eram os anticorpos que eram formados pelos estados, que não queriam perder o direito da guerra fiscal e não queriam aceitar qualquer alteração que viesse tirar poder deles, já que o ICMS é o mais importante, 90%, 95% da receita de quase todos os estados. E o resultado é que a proposta do Bernardo também terminou não avançando, e a Dilma terminou sem proposta nenhuma. E o que nós tivemos foram alterações pontuais. O Everardo Maciel, o que ele conseguiu? Ele resolveu fazer alterações quando secretário da Receita Federal em nível infraconstitucional, lucro presumido, que trouxe para a formalidade, praticamente todas as empresas estavam na informalidade, entende? O problema da correção monetária de balanço, que simplificou toda a declaração das pessoas jurídicas, entende, do quanto ao imposto de renda, mas, na verdade, nenhuma reforma estrutural. Aí, quando entrou o Raul e o Bernardo com as novas propostas, eles resolveram dar racionalidade. Eu considero, do ponto de vista técnico, qualquer uma das duas propostas boa. A do Raul, porque efetivamente ele está pretendendo criar um sistema pelo qual, e ele vai explicar no seminário, ele pretende manter um sistema com 2 tributos circulatórios. Um sobre consumos especiais, que seria eletricidade,
telefonia, etc., cigarros, um pequeno, que é de fácil cobrança, que seria da União, Ok. e depois um sistema pelo qual nós teríamos um IVA com uma interferência maior da União para centralizar e evitar distorções, sem perda de receita para os estados. Procurando solucionar o nó górdio de qualquer reforma tributária, que sempre foi o ICMS, que é o imposto de maior nível de arrecadação do sistema tributário brasileiro. Entende? E o DOAPI, também um sistema centralizador, pelo qual haveria uma distribuição, uma partilha sem perda teórica de receita. E nesse sistema central, uma central, entende, com apoio de todos os... Ele vai explicar também no seminário. Teríamos uma centralização que evitaria distorções, guerras, etc., e terminaria permitindo, entende, que muitos dos problemas que a guerra fiscal tem gerado, que a Lei Complementar 160 decididamente não solucionou, vezes os questionamentos, a impossibilidade, com essa centralização de uma central certo, distribuiria para estados e municípios, entende? O tributo facilitaria naquilo que é a circulação de bens e serviços, um sistema mais racional, porque mais integral e não poderia ser muito relativizado pelos estados. certo. Qual é o problema que eu vejo? É que, de rigor, Armando, uma proposta dessa não é para ser discutida com o presidente da República. O próprio Bernardo me contou, eu acho um rapaz, eu era muito amigo do pai dele, um grande jornalista excepcional, e eu gosto muito do Bernardo, um economista, enfim, faróis altos. A equipe dele de cidadania, com Eurico De Sante, que eu gosto também, é uma equipe que vive pensando em soluções. Tecnicamente, cada vez que eu vejo o que eles fazem, eu me encanto. Agora, há no sistema tributário um problema que, por que essas reformas nunca andaram? Porque reformas bem feitas terminaram paradas. Porque o Congresso não aprova. Eu talvez traga um exemplo aqui ainda quando discutíamos a do Virgílio Guimarães no primeiro mandato do Lula, em um determinado momento alguém me perguntou: o senhor tem alguma forma de terminar a guerra fiscal? Eu disse: eu tenho, muito simples. Se os senhores permitirem, em 2 minutos eu termino a guerra fiscal com um projeto de lei que os senhores poderiam, com 2 artigos, eliminar. Aí todos, qual é a fórmula métrica? Isso é muito simples. Em primeiro lugar, alíquota única para o Brasil inteiro. Sim. Segundo lugar, proibição de incentivos fiscais no ICMS, de qualquer outro, mas nesse tributo. Acabou a guerra fiscal. Mas a reação da Câmara, mas o senhor não sabe, eu quero não ter recursos da União, não haver políticas públicas por parte da União, se nós não fizermos isso, mas os senhores então não querem terminar com a guerra fiscal. Então, há um problema político de que os estados, os governos, não pretendem, entende, abrir mão daquilo que eles chamam de poder impositivo. Eles é que definem a regra. Sim. Isto dá poder. Nós podemos fazer, nós podemos atrair ou não atrair empreendimentos. Nós somos os governadores da nossa entidade federativa. Então, a melhor das propostas centralizadoras para evitar vai encontrar uma barreira política não na presidência da República. Eu entendo e disse isso ao Bernardo, quer dizer, não é discutir como ele discutiu com os candidatos que ele queria, e falei com o Raul também. Aliás, são 2 grandes amigos, eu tenho uma admiração. Do Raul é uma amizade que vem da época em que ele era secretário da Fazenda do Álvaro Dias, em 1990, no primeiro plano Collor. É um cidadão que permanentemente, como deputado, teve uma preocupação, entende, de equacionar os problemas tributários. Agora, há um problema político envolvido que fez com que nunca uma reforma tributária, e o Auxílio Jorge Costa dizia isso, avançasse por uma única razão, Armando, é que o ICMS é um nó górdio. E se os governadores não concordarem, entende,
numa centralização, porque em todas elas eles não vão perder receita, porque vai se manter um sistema, por exemplo, Bernardo, de prazos para poder sempre ter uma compensação dos valores, entende? Know-how também, haveria um período de transição para o sistema, mas o grande problema é os estados concordarem de que eles poderão ter menos domínio Sim. sobre o seu ICMS. Sim. Então, o problema da reforma tributária, para mim, e depois, com 60 anos de advocacia e trabalhando em direito tributário, há 60 anos, que eu comecei a estudar direito tributário como profissional no ano que eu estava deixando a faculdade, em 58, com a reforma do imposto de consumo e a introdução da não cumulatividade. Isso aí é uma novidade, vamos começar a estudar essa novidade. E nunca mais deixei. Minha experiência de contato com esses, com presidentes da República, com ministros da Fazenda, com procuradores da Fazenda Nacional, com secretários de Receita, é de que há um problema político envolvido que vai exigir de quem, projeto que vier a ir à frente, ser trabalhado com cada governador. Se não houver, o problema político é intransponível, porque se eles põem as suas bancadas a não votar a favor de uma proposta, por melhor que ela seja, por melhor que racional. E dentro disso eu trago um outro dado. Eu gosto, nos lemos muito bem, logo que saiu o Imposto Único do Marco Sintra, eu fiz um artigo para a Folha de São Paulo a pedido dele. Acho que você estava até na Folha naquela época. Eu falei dos 54 tributos, lembra-se? Lembro, para mostrando como era o sistema. E, na verdade, nós vamos a ver que é quase uma centena de tributos que incidem sobre qualquer coisa que vai se criando. As taxas levam a um número de quase 100 tributos. É que esse tributo já foi testado. Um prêmio Nobel de Economia, na década de 80, o Tobin, pretendia um imposto sobre a movimentação financeira de âmbito mundial para controlar o sistema. Todos acharam a ideia boa, mas nunca aplicaram. A Argentina aplicou a CPMF e quando chegou a 1,25, houve uma desintermediação na Argentina que foi uma barbaridade, ao ponto que a expressão que eles usavam era os pacotaços. Para não ter que pagar em cada movimentação 1,25, porque lá eles chegaram a 1,25, eles pegavam pacotes de dinheiro e punham em agências brinks, em agências de valores. E eu ia comprar um carro, eu tinha um recibo deles, só está depositado lá, pacotes e tanto, e trocava recibos para não perder 1,25 e 1,25 em cada movimentação. Se tiver 10 movimentações, já estava com um tributo sobre um bem que você já tinha pago todas as peças de tributo para ficar com aquele resultado. Aqui eles foram obrigados a mudar. Nós tentamos a CPMF, o combate foi muito grande e nunca chegamos mais do que 0,38. Não chegamos àquilo que foi da Argentina. E o problema é o seguinte, conforme a multiplicação de operações financeiras, nós vamos ter, evidentemente, um tributo, entende, que pode inviabilizar. Uma empresa que tem não uma verticalização, mas uma horizontalização, diversas operações de compra de matérias-primas, etc., pode multiplicar de tal maneira e tentar substituir, como o meu querido amigo, eu gosto muito, foi um excelente ministro e foi um homem que mais defendeu a micro e pequena empresa, que é o Guilherme Afife Domingos, entende? O grande problema é que eles não precisamos desse imposto que é a modernidade, tirar toda essa complicação burocrática, mas fala, por exemplo, se a carga for de 22%, 23%, seria 1,25%. E se for a carga nossa, vai para 2 e qualquer coisa. Para cada movimentação bancária, é um valor que... E, por outro lado, um problema de diálogo de sistemas. Nós estamos com a globalização da economia. Na globalização da economia, o que ocorre, Armando?
os sistemas têm que se dialogarem entre si. Sim. Eu não posso ter uma empresa brasileira que trabalha em diversos outros países com um sistema tributário que não existe em nenhum outro país. Claro. Entende? O que vale dizer, quanto mais a economia for globalizada, quanto mais nós temos que nos inserir na competitividade internacional, quanto mais as empresas nacionais, como as empresas estrangeiras, trabalharem com a internacionalização das suas operações, hoje uma indústria de automóvel, o número de peças que importa, o número de peças que eles trocam, como vai se publicando a chamada vantagem comparativa, eu vou fabricar o produto onde é mais barato para vender para o mundo inteiro. Então, isso leva, evidentemente, Armando, a termos uma necessidade de um sistema que seja um sistema quase que universal, que dialogue entre si. Sim. Então, a ideia do Marcos, e eu acho o Marcos brilhante quando ele fez aquilo, foi em nível de revolta do sistema, e eu compreendo, e continua defendendo. Ele foi aluno do Leontiev, um outro prêmio Nobel de Economia na década de 70, aquele do produto matriz de consumo, que ele fazia uma tabela, trazendo a tabela do Quesnay, da França, do tempo dos fisiocratas, ele criava um sistema pelo qual teria um impacto de toda a matéria-prima que gerasse o produto que fosse para o consumo. Então, ele diz, é simples definir uma tabela de Leontiev, como é que nós vamos cobrar, podendo utilizar até alíquotas diferentes conforme as operações, para não onerar. Mas é um sistema que vai ser complicado e, ao mesmo tempo, não vai ter diálogo com outros sistemas tributários do mundo. Sim. Então, eu considero a tese que hoje começa a surgir nos jornais, ainda hoje você lê alguns que estão querendo já defender o imposto único. Por mais brilhante que seja a criação do Marcos, eu também acho inviável. Então, a minha impressão é o seguinte, com a humildade dos 83 anos e de ver todas as tentativas de reforma tributária fracassar, a única que não fracassou horrivelmente foi a de 65, da emenda 18, que gerou o Código Tributário e gerou a Constituição de 67, e que, de certa forma, na espinha dorsal, foi reproduzido nos princípios gerais de limitações da Constituição de 88, todas as outras fracassaram em nível constitucional, e fracassaram por uma razão muito simples, entende? É que o nó górdio, sem diálogo com os governadores, não vai funcionar. As dificuldades que se teve no passado não serão diferentes com os novos governantes. E só para concluir, Armando, que me parece importante dentro, enfim, dessa tentativa de rediscutir a reforma possível. Eu acho que vai ser muito mais fácil uma reforma infraconstitucional, tentando simplificar a legislação tributária, procurando retirar o número de exceções que existe, tornando mais racional a legislação e não procurando criar tantas hipóteses de perseguição daqui, de hipóteses, porque cada vez que eu crio exceções, mesmo incentivos, o que vai ocorrendo, sempre haverá um fiscal que vai entender que aquela não é exatamente a situação. Nós vamos continuar tendo o fisco como o maior cliente do Poder Judiciário nas discussões. Seria simplificar. E simplificar fazendo, por exemplo, você entende por que a legislação de PIS e COFINS, que é apenas incidente sobre faturamento e que, portanto, na verdade, é uma incidência sobre circulação de bens e serviços, seja tão complexa, com dois sistemas de cumulatividade, não cumulatividade, com um número enorme de exceções e muitas delas se conflitam, gerando discussões permanentes. Por que não simplificar? Claro. Quanto mais simplificado, primeiro, o contribuinte é obrigado entende de um lado e obrigado a cumprir, a fiscalização fica muito mais fácil.
combate-se a sonegação, porque toda a legislação mais simples combate a sonegação, e, por outro lado, combate-se a corrupção. Claro. Porque quanto mais complexa a legislação, mais fácil é a tentação do fiscal ser corrompido ou do cidadão sonegar. E é mais difícil se controlar. Então, sabendo a dificuldade de conversar com os estados em relação ao sistema tributário no que concerne ao principal imposto do sistema tributário nacional, que é o ICMS, eu acho que talvez, com mais humildade, tentar partir para a simplificação, porque nada mais faria o governo de homenagem ao contribuinte do que tornar a legislação clara. Claro. Porque no momento em que o legislador faz uma lei, que aquele que tem que cumprir, compreenda, tanto mais fácil para combater a sonegação, corrupção, etc. Então, são algumas ideias que eu queria trazer para refletir no seu seminário. Muito obrigado. Mas, desculpe, nessa simplificação, os impostos existentes permaneceriam? Não, se é infraconstitucional, nós não vamos ter mudança no sistema na primeira etapa. Depois poderá até ser discutido com mais facilidade a modificação, porque, embora, como eu disse, eu considero boa a proposta do Alpi ou do Raul, meu ceticismo está na negociação, não com o presidente da República, que é fácil, porque vai discutir com uma pessoa só e com um ministro só, que é o ministro está fazendo. Mas é o problema da discussão com 27 governadores. Sim, evidente. E isto daí, em que eles têm um poder, não é tão fácil poder para... E mais, cada governador tem sua Secretaria de Fazenda. Sim. Cada Secretaria de Fazenda, você tem todos os servidores, todos os fiscais, que estão acostumados a trabalhar com aquele sistema. E que vão criar anticorpos a qualquer reforma, porque eles sabem trabalhar com aquele e têm medo de ter que trabalhar com um sistema novo. Agora, no momento que eu simplifico a legislação em nível de legislação ordinária, um dos caminhos é tentar reduzir o número de exceções, de regimes especiais, etc., para tornar mais universal o sistema. E já que o princípio de seletividade é um princípio colocado no ICMS, mas pouco seguido, porque o que é o princípio da seletividade, que a Constituição diz que pode ser adotado no ICMS. É um sistema pelo qual o produto mais necessário tem uma tributação menor e o menos necessário é o maior. Agora, o perfume tem uma tributação menor do que a eletricidade, do que a telefonia. O que vale dizer, é um princípio que é aplicado às avessas. Então é preferível não mexer tanto na Constituição e tornar, reduzindo o número de exceções, de regimes, e trabalhando para simplificar com o sistema atual a legislação infraconstitucional. Porque aí, primeiro, eu não preciso de 60% de votação nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. Segundo lugar, entende? Basta uma lei ordinária, e na lei ordinária, o que há agora, às vezes pode ser aprovado pela Constituição por acordo de lideranças. Não tem aquele drama de conseguir duas votações de 60% de todas as duas casas. Né? E, segundo lugar, entende? Eu tenho a impressão que a arrecadação vai ser maior, porque você vai reduzir drasticamente a sonegação e a corrupção. Porque um sistema que todo mundo possa acompanhar, entender e ver, entende? É muito mais fácil do que um sistema cheio de exceções, que é as autoinfrações, a impressão, a empresa acha que aquilo é um absurdo, porque ela seguiu a lei, o fiscal diz, o senhor não seguiu, o senhor não viu essa vírgula, porque o senhor não soube interpretar essa vírgula. Por causa dessa vírgula, o senhor vai ter que pagar uma multa de 150%, que é o que tem acontecido nos autos de infração. Então, esta simplificação. Vou dizer o seguinte, o Everardo, quando criou o lucro presumido, Armando, o que havia de empresas na informalidade, pessoal com uma alíquota menor, com uma tributação, resolveu todo mundo. Hoje, mais de 90% de todas as declarações de todas as pessoas jurídicas são pelo lucro presumido.
Então, ele simplificou, inclusive, o controle. Mas não é justo tributar a receita se o imposto é da renda. A renda é o que eu recebo menos o que eu gastei. Como é que no lucro brasileiro eu vou trabalhar a receita bruta? Que conceito de renda é essa que não permite deduzir o que... Mas é a opção do contribuinte. Eu prefiro só pagar sobre a receita bruta, que é mais fácil o controle da receita, do que ter que deduzir, ter toda uma contabilidade completa. Quer dizer, a forma de simplificação, o Everardo conseguiu trazer para a formalidade uma barbaridade de empresas, um número considerável, com um ovo de Colombo. É isto que eu tenho impressão que deveriam os nossos planejadores trabalhar. Parabéns. Deixa eu só lhes falar. Por acaso, eu recebi até uma notícia hoje que a AGU resolveu criar um grupo de trabalho para analisar todas as regulamentações para buscar reduzir as normas, no sentido de simplificação. Quer dizer, isso é evidente... Está na linha do que eu penso. Evidente. Exatamente. Sem dúvida. Eu acho que é um novo desafio para o país. E, além do que, pode ser feito de imediato. Modificação constitucional, a impressão que eu tenho, afinal de contas, sendo apenas um advogado provinciano e estava há 60 anos trabalhando, a experiência que eu tive desde 1958, quando foi introduzido na Lei 3.520, o Imposto de Consumo, com o sistema acumulativo, não acumulativo, tudo que é mais complexo é mais difícil de passar. E o fracasso, e vou dizer, nós só tivemos o Código Tributário Nacional, isso o Gilberto de Ocanto me contou, quando o Simons e o Roberto Campos o convidaram para que ele explicasse a emenda número 18 que ele trabalhou, que foi o sistema tributário da ocasião. O Simons disse, olha, nós vamos fazer isso, o Gilberto disse, isso é inconstitucional. Nós pretendemos fazer aquilo, isso é inconstitucional. Daí o Simons virou, o Bulhões, virou para o Gilberto, e o Gilberto me contou, disse, ô Gilberto, é impossível trabalhar com advogados e melhorar o sistema, a economia do país. Para vocês tudo tem restrições. Como é que nós vamos melhorar o Brasil, a economia do Brasil, se tudo é inconstitucional? Então, na prática, quanto mais complexo, mais inconstitucionalidades se encontram no sistema como o nosso. E a única reforma foi possível porque nós estávamos num sistema de exceção, que o governo impunha e seguia. Agora, numa democracia, tem que se trabalhar com a situação e oposição, com todos os interesses que vão ser jogados. E aí, é evidente, tentar soluções simples é melhor do que soluções audaciosas, bonitas, que eu apoio tecnicamente, mas que têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Perfeito. Ives, o senhor colocou não só a questão tributária aqui, como também esse desafio mais até maior, que inclui a questão tributária, da simplificação, você ter uma sociedade, uma economia capaz de funcionar ao invés de ter tantas obstruções. Muito bom, eu acho que realmente é o novo horizonte de discussão, é esse aí. Muito obrigado. Hein? Ora, um grande prazer, grande satisfação também. Igualmente. Muitíssimo obrigado.